Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Pessoal, é com uma imensa satisfação que eu vos apresento CIPA, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. Esse é o nosso episódio de número 2. Galera, aqui a gente fala sobre a parte da CIPA que versa sobre treinamento, lá na altura do item 5.7.2. Na videoaula de número 1, discorremos sobre o mesmo subitem, 5.7.2, a linha A. Aqui iremos discorrer sobre a linha B, noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, decorrentes das condições de trabalho e da exposição aos riscos existentes no estabelecimento e suas medidas de prevenção. Então, esse vai ser o subitem objeto dos nossos estudos aqui no episódio 2. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Algo sobre o entendimento do que seria o acidente de trabalho. Já que a gente vai estar falando sobre noções de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, então é importante a gente saber o que seria, o acidente de trabalho. É uma ocorrência decorrente do exercício do trabalho. Ou seja, essa ocorrência, galera, é um acidente. Esse acidente ocorreu no momento que eu estava trabalhando ou em razão dele, que acontece de maneira inesperada ou não, que interfere ou interrompe a atividade de trabalho, causando lesões, morte, perda ou redução da capacidade de trabalho. O que seria uma redução da capacidade de trabalho dentro do ponto de vista de acidente de trabalho? Seria aquela situação onde você toma uma pancada, você trabalha com as mãos, você lesionou lá a mão, não tem como você mexer a mão por 15 dias. Isso aí é uma redução temporária da capacidade de trabalho. Existe redução permanente quando tem uma amputação, por exemplo. Então, essas lesões, quando ela causam a morte, a perda ou redução da capacidade de trabalho, é equiparada, é considerada acidente de trabalho. Existe uma lei que fala sobre isso. É a Lei 8.213 de 1991. Não foi revogada, ainda está valendo. Aqui, pessoal, nesse trecho aqui, que ele fala que o acidente acontece de maneira inesperada ou não, está dizendo o seguinte, que o acidente é um evento não premeditável e não programado, e por isso ele é indesejável. Agora, ele pode acontecer de forma inesperada. Eu não programei acidente, foi um evento inesperado, ok, mas ele pode não ser. Acontece daquele acidente se esperar ele acontecer. Quando eu tenho um equipamento danificado e as pessoas responsáveis pela manutenção ficam enrolando, ou muitas vezes a empresa está atravessando por um momento financeiro difícil e fica postergando a manutenção daquela máquina. Não consegue ainda, bota esse parafuso, improvisa, faz gambiarra, e aí aquele acidente já é esperado. Agora, ainda assim, a gente não sabe o dia, mas já é de se esperar. É por isso que na informação aqui fala, é uma ocorrência decorrente do exercício de trabalho que acontece de maneira inesperada ou não, que vai interferir ou interromper a atividade de trabalho. Então fica aí essa dica. Acidente de trabalho é um evento inesperado que ocorre quando eu estou em exercício do trabalho ou em razão dele. O que seria uma doença do trabalho? É aquela que desenvolve por conta das condições do local de trabalho. Observe, doença do trabalho é aquela que se desenvolve por conta das condições que aquele local de trabalho se encontra. Eu não estou falando aqui, não necessariamente de EPI e EPC. O EPI está lá, o EPC está lá, mas o ambiente em si, ele já é hostil, ele já é perigoso para o trabalhador. Eu poderia falar aqui do piso irregular,
onde o trabalhador fica muito tempo em pé e aquele piso, um lado é alto, outro é baixo, aquilo ali vai afetar a coluna dele. Eu poderia estar falando aqui de questões calor, um ambiente muito quente, entende? Aquela situação, ou um ambiente muito frio. Então observe, eu estou falando do ambiente em si, tá bom? Então que fique claro isso daí. As condições de trabalho. Eu estou falando de ambiente, mas eu poderia estar falando dos maquinários. Né? Eu tenho um maquinário que as condições dele não é boa. Isso vai me afetar a minha segurança, o risco mecânico, né? Que é o risco de acidente. Doença do trabalho é aquela que se desenvolve por conta das condições do local de trabalho. O problema surge de acordo com um fator específico que está associado à função exercida, mas não é uma regra. Sendo assim, o funcionário precisa provar que ocorreu uma piora de sua saúde por conta da função na empresa. Então observe, galera, isso aqui também a gente pode estar chamando de concausa. Né? De repente eu tenho um problema de saúde, eu tenho um problema de coluna. Já tem um problema, já entrei no trabalho com aquele problema de coluna. Só que o meu problema na coluna piorou devido àquela função que eu exerço naquele trabalho. Aí, se eu conseguir provar que minha coluna piorou devido à função que eu exerço, aí isso é enquadrado como concausa e é equiparado a acidente do trabalho, de acordo com a Lei 8.213. Noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, decorrente das condições de trabalho e da exposição aos riscos existentes no estabelecimento e suas medidas de prevenção. Acidentes que são decorrentes das condições de trabalho. Eu tenho uma escada toda danificada, emendada, e ela vai lá e quebra com um profissional. Então isso aí é um acidente que foi decorrente das condições que eu estou trabalhando. Quais condições que eu vim para trabalhar naquele local? Olha a quantidade de umidade que tem naquele ambiente. Eu não tenho nenhum material que me proteja. As condições do ambiente. Choque ali por contato com algum objeto. Você se bate em objetos. Um local muito apertado, um local desorganizado. Volta e meia você vai estar se chocando contra objetos. E também um choque, agora o elétrico. O choque elétrico, ele pode ocorrer, o acidente decorrente das condições que está aquela instalação. Eu já visitei locais para fazer manutenções em motores, onde o estabelecimento é muito antigo, a fiação já é velha, a própria isolação já se desgastou com o tempo e os condutores energizados ficam expostos. E o trabalhador não mexe com a eletricidade naquela situação, naquele ambiente. Porém, o fato de eu ter tanta fiação velha, em algum momento ele pode sofrer descarga elétrica. E o problema do choque, galera, não é só a tensão e nem a corrente. É por onde a corrente passa. Você pode tomar descarga relativamente fraca, mas se a corrente passar pelo coração, você pode vir a óbito. Entendeu? E não para por aí. Eu tenho também golpes provocados por ferramentas, né, que segue nessa imagem aí. É um acidente decorrente das condições do trabalho. Então eu tenho que ter material específico para estar batendo esse martelo, batendo essa marreta nesse ponteiro. Né? Existe uma proteção aqui que é colocada nesse ponteiro, vamos dizer, chamar isso aqui de ponteiro, talhadeira, uma proteção de borracha, que se o cara errar a batida aqui, bate na proteção de borracha, e amortece muito a pancada. Não é? Então é uma forma de proteger. Mas as condições de trabalho que eu posso estar enfrentando, eu não vou ter isso daí. E isso pode decorrer em acidentes. Pode ocorrer fraturas também, contusão e esmagamento. A depender, eu trabalho em local com máquina, um maquinário pesado. Eu trabalho onde eu pego aquelas pedras de mármore e granito. Eu posso ter um dedo imprensado ali naquela pedra. Pesa muito. Esse tipo de acidentes que eu citei nessa lâmina aí são acidentes que provocados por contato, né, por queda, são coisas mais tangíveis. Agora, existe também acidentes que ocorrem e que muitas vezes as pessoas não percebem. Por exemplo, lesão por esforço repetitivo, a chamada LE, é um acidente de trabalho. Ele pode ser equiparado a acidente de trabalho. Distúrbio osteomuscular
relacionada ao trabalho, chamada de DORT, também pode ser considerado acidente de trabalho relativo às minhas condições em que eu me encontro trabalhando. Estresse, ele é equiparado também. Ansiedade, ele pode ser equiparado, desde que esse estresse, essa ansiedade, esse DORT seja comprovado pelo trabalhador. Não tem nem que existir a comprovação de que eu adoeci em razão daquela função que eu exerço, tá bom? E essas condições vai ser toda relatada no momento de provar. Observe que eu tenho também a surdez definitiva ou temporária. Lembra que eu dei o exemplo? O cara manipula uma máquina, o cara trabalha como um pintor. Ele não vai usar um abafador auricular. Só que o ambiente próximo, o setor próximo da onde ele trabalha, tem uma máquina que faz muito barulho. E ele fica ali trabalhando, até ele às vezes acha que não incomoda. Pouca hora, no médio e longo prazo, ele está com a sua audição reduzida de forma significativa. Surdez definitiva ou temporária. Isso é em decorrência das condições de trabalho. Sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. Muitas vezes sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. Vou dar um exemplo para você. Assédio moral. Você tem um patrão ou um preposto, um gerente ou encarregado que ignora a sua presença, coloca você para metas inatingíveis e é só com você. É válido lembrar, galera, que o assédio moral tem que ser uma conduta reiterada, ou seja, algo repetitivo. E você também tem que provar que isso acontece, tá bom? Então é um exemplo. Isso você pode sofrer ali psiquicamente, isso pode desenvolver um estresse, isso pode desenvolver uma depressão, uma crise de ansiedade, que são os túneis da depressão. Então você pode sofrer de acordo com as condições de trabalho. Qual é a condição de trabalho que você tem? Então o assédio moral não vem só do chefe. Às vezes um colega de trabalho no mesmo setor seu, ele tenta te diminuir, achar que ele é melhor, que você é imprestável, que a sua presença não faz diferença, tanto faz você ir trabalhar como não, está sempre reiterando isso e te colocando para baixo de várias formas. Então pode partir do chefe, pode partir de um preposto, gerente, um encarregado, que te faz isso de forma reiterada. Então aí é o sofrimento psíquico. A dermatite também é chamada dermatite alérgica de contato. O que seria isso, galera? Eu botei o asterisco aí já para falar. Se caracteriza por alterações na mucosa e pele do trabalhador, devido à sua exposição a agentes nocivos no momento em que ele está executando suas atribuições. Que seria, galera, a alteração na mucosa e pele do trabalhador? A alteração na mucosa são essas peles mais delgadas do corpo. Por exemplo, a parte interna da boca, revestida por uma pele, é uma pele fina, delgada, isso é uma mucosa. A pele interna do olho é uma mucosa, a boca é uma mucosa. Então observe, eu tenho vários pontos no meu corpo que pode ser exposto a um agente. O nariz, a pele interna é uma mucosa, é uma pele fina, e também na pele mesmo do trabalhador, devido a contato com agentes nocivos à pele. Então você que manipula tintas aí, alguns tipos de tintas, você que manipula cal, você que trabalha em um local, em um salão de beleza, manipulando formol, esses materiais mais nocivos, observe que você pode inalar formalina, você pode pegar nos seus olhos até arde, no nariz você começa a espirrar, então afeta as mucosas, e isso aí pode chegar a uma dermatite alérgica de contato, tá bom? Então é isso aí que fala sobre as doenças decorrentes das condições de trabalho. É por isso a importância da NR5, da CIPA, daquela comissão, porque eles vão estar olhando isso daí e você pode se reportar com o cipeiro, aquele cara que você votou. Galera, eu falo cipeiro, algumas pessoas chamam de cipista, tá bom? Eu uso os termos cipeiro, é mais por uso e costume, mas já ouvi falar que o termo certo é cipista, mas aqui eu vou continuar chamando de cipeiro, porque é uso e costume, tá bom? Então observe, você pode procurar o cipeiro e se reportar com ele, falar, senhor,
faço favor, rapaz, essa condição aqui, ó, a gente usa uma proteção aqui fina para esse produto químico aqui, seria melhor botar um filtro químico que tem um desempenho melhor do que simplesmente essa máscara aqui, PFF1, me dê aí um filtro químico, ele vai te arrumar, ou ele vai providenciar uma luva adequada para aquele agente. Essa luva é adequada? Será que eu botando a mão naquilo ali não é ruim? Eu continuo usando a luva e uso uma paleta de madeira, algo para manipular aquele negócio. Então são formas que minimizam ali as possibilidades de acidente. Usar um óculos de proteção para não respingar nos seus olhos quando se fala de material ali tóxico, material corrosivo, é bom também estar usando o óculos para se proteger. Então a CIPA ela é fundamental, independentemente da realidade onde você trabalha, do setor que você trabalha. Você tem que estar sempre provocando a segurança. Eu falo CIPA, mas você não pode falar com o técnico em segurança. Observe, galera, que essas estatísticas aí do Observatório do Ministério Público do Trabalho diz que nos últimos 10 anos, entre ali o ano de 2012 e 2021, 22.900 mortes foram registradas no mercado de trabalho formal, registradas, fora aquelas que não foram registradas. Galera, 22.900 mortes são muitas mortes. É um número alarmante. Isso entre 2012 e 2021, ou seja, um intervalo de 10 anos. E observe também que apenas em 2021 foram comunicados 571.800 acidentes e 2.487 óbitos associados ao trabalho, com um aumento de 30% em relação a 2020. Galera, eu estou falando do ano de 2021. Eu não estou falando mais de um intervalo de 10 anos. Em cima, eu tenho um intervalo de 10 anos. Agora aqui, ó, eu estou falando em 2021. Foram comunicados 571.800 acidentes e 2.487 óbitos que estão associados ao trabalho. Teve um aumento de 30% em relação a 2020. Então são números alarmantes, são números que a gente tem que prestar atenção. Galera, no ano de 2021, segundo dados do INSS, foram gastos 17 bilhões e 700 milhões com auxílio doença e 70,6 bilhões, olha só, 70,6 bilhões com aposentadoria por invalidez. Então, você presta atenção que toda essa grana poderia ser investida em outros setores que não pagar ali indenização por invalidez. É por isso que a gente fala daquele rombo do INSS, que você tem pessoas aposentadas para serem pagas pelo que a gente contribui, mas aí vem um turbilhão de pessoas acidentadas. Pegar antes do tempo, vamos dizer assim, né, antes do tempo de aposentadoria, já fazer sangria no INSS. E aí o sistema não aguenta, fica em colapso. Ô Tom, e quais seriam as medidas de fato que o SESMIT, a CIPA, poderia estar adotando para reduzir ali o índice de acidente dentro daquela empresa, dentro daquela instituição? Segue aí para vocês. Essas são as medidas de prevenção às doenças que estão relacionadas ao trabalho. Olha só, oferte ginástica laboral. É importante, galera. Todo dia, antes de iniciar as atividades, importante o técnico de segurança puxar essa turma, levantar a galera, fazer alguns estiramentos de músculos, fazer alguns exercícios que ajudam, galera. Ajuda aí bastante. Incentive a prática de exercício físico. Reforce a obrigatoriedade do uso de EPI e EPC. Realize campanhas de vacinação com seus funcionários. Fiscalize o ambiente de trabalho para ver se de fato o trabalhador está trabalhando com segurança. Cobre, mas dê segurança para o trabalhador. Você vai cobrar do trabalhador postura de segurança, mas ofereça condições para que ele consiga trabalhar com segurança. E eu falo para você, não adianta você exigir do trabalhador muito produção em excesso, porque ele vai fugir das proteções. Então, o fato de você cobrar automaticamente já te deixa numa condição de dar condições para que o trabalhador de fato
execute suas atividades com segurança. Faça a DDS, mas também dê o treinamento. Respeite o limite de trabalho humano. Então o ser humano não é uma máquina, ele tem seus limites. Então é importante a gente estar respeitando isso daí, porque o cansaço, a fadiga pode gerar acidente. Efetue os exames periódicos, é importante. E ouça o que a CIPA e o SESMIT diz. Isso aí serve também para o trabalhador. Então toda vez que tiver um DDS, toda vez que tiver uma CIPAT, toda vez que tiver um movimento em prol da segurança, é importante que você ouça o que a CIPA diz. A CIPA é aquele cara que está ali, muitas vezes, é aquele colega seu de trabalho que conhece aquela máquina, que conhece o procedimento. Então, ele sabe o que está falando sobre a sua segurança. O SESMIT são pessoas qualificadas que estão ali para cuidar da sua integridade física e da sua saúde. Então, é importante você ouvir o que ele também diz. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Observe que é um material bacana, um material importante que a SegVita vem desempenhando ao longo do tempo. Eu estou muito feliz em fazer parte disso daqui. O que eu peço a vocês aí do outro lado, deixa o seu like, compartilhe esse material. O conhecimento tem que ser compartilhado. SegVita, segurança, vida e trabalho.